Aleluia. Eu quero saudar os meus irmãos e as minhas irmãs nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus nós estamos alegres, estamos felizes por mais uma vez nós podermos estar dentro da casa do Senhor, para juntos nós podermos louvar e bendizermos o seu nome. Eu quero agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Ele está nos dando de poder estar aqui com os irmãos nesta noite, Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Quero agradecer também ao nosso pastor, o pastor do nosso setor, pastor Rodrigo Alves, que foi a bênção que Deus usou para nós estarmos aqui, através do pastor Hans também, uma alegria poder estar conhecendo ele pessoalmente, então somos felizes. Pastor Marcelo, que Deus abençoe também, já conversamos um pouquinho, se alegramos, então somos gratos a Deus. Fazer menção então, a pessoa do nosso pastor lá encarregado da nossa congregação, que tem feito menção do nosso nome, da nossa pessoa ao pastor Hans. É uma alegria para nós poder servir a Deus, irmãos? Nós estamos alegres por saber que Deus mais uma vez vai nos abençoar neste lugar, amém? Os irmãos creem assim? Então eu quero te convidar para nós ganharmos tempo, abrir as nossas Bíblias lá no Antigo Testamento, depois de Salmos, no livro de Provérbios, lá no Antigo Testamento, capítulo 24 e o versículo 10, e depois nós vamos fazer também uma segunda leitura na carta aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 10, para quem quiser acompanhar. E também estar saudando os irmãos que estão nos acompanhando através da live, que Deus abençoe as suas vidas também nesta noite. Nós cremos numa bênção de Deus neste lugar para as nossas vidas, Poder estar louvando a Deus também nessa noite por estar aqui com o meu vizinho, nosso irmão que também congrega aqui, que Deus abençoe, uma alegria poder estar aqui com o irmão nesta noite, para nós sermos juntos abençoados por Deus, livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, quem achou, diga amém. Nos diz assim então a palavra do Senhor: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Numa outra tradução diz: se te mostrares fraco, E agora, para quem quiser acompanhar, lá na carta aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 10, a Bíblia nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Os irmãos podem tomar os seus assentos nesta noite, não esquecendo de glorificar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Não atrapalha o irmão que está ministrando, Bem pelo contrário, isso nos ajuda ainda mais. Pois bem, irmãos, nós estamos aqui com muita alegria no coração, sabendo que Deus tem uma vitória para nós. Nós estamos no culto da vitória, Então isso é pertinente a Deus. Eu quero desde já convidar você a prestar bem atenção, porque eu creio que a palavra de Deus, irmãos, ela é que nem um alimento que vai ser servido. Nós nos chegamos à mesa para nos alimentarmos, e eu acredito que todo aquele que chega-se à mesa, obrigado, irmão, chega-se à mesa para se alimentar, ele vai comer ou ela vai comer, Então a gente vai se servir.
Então, se nós, vamos dizer assim, não aproveitar, nós não vamos matar a nossa fome. Eu tenho certeza absoluta que o teu espírito e o meu espírito vão ser alimentados por Deus nessa noite. A vontade de Deus é que nós volte para casa mais feliz, mais contente, mais alegre, mais crente, porque Deus nos abençoou neste lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite mais uma vez para nos despedir mais feliz do que nós chegamos, amém? Eu creio assim porque Deus diz a Bíblia, Jesus falou que Ele não despede ninguém vazio, e nós viemos aqui para sair daqui cheios da presença de Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, para você entender o que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite, o tema da mensagem é a força de Deus. Preste atenção, a força de Deus é o tema da mensagem. Nós estamos, meus irmãos, vamos dizer assim, passando por um momento difícil. A igreja está enfrentando um momento delicado, um momento complicado, um momento que nós nunca tínhamos vivido antes. A igreja nunca tinha passado por um momento, pelo menos aqui no Brasil, não tinha passado por nada semelhante ao que nós estamos passando hoje, esta pandemia, né? A igreja está aqui de máscara no rosto, estamos com algumas privações, né? Está aí a live para alcançar mais pessoas que não podem estar aqui. Então nós estamos aqui porque Deus está nas nossas vidas, amém? É por isso que nós estamos aqui dando glória a Deus e dizendo aleluia, porque o Espírito do Senhor, Ele está na nossa vida. Como foi lido na introdução do culto, o Espírito do Senhor entrou em Ezequiel e ele se colocou de pé. Louvado é o nome do Senhor. Então, para nós termos vitória na nossa vida, né? Por isso eu digo, isso é bem próprio, o culto da vitória. É importante a igreja participar, porque nós precisamos vencer, irmãos. Quem fala de vitória, fala de vencer, né? Quem é derrotado é um perdedor, ele é o inverso, é o antônimo de vencedor. E nós temos que ser vencedor, porque Jesus nos chamou para vencer. Jesus não nos chamou para sermos derrotados, cabisbaixo. Não, Jesus nos chamou para nós sermos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus e aleluia. Então, para nós sermos vencedores e vencedoras, existem alguns detalhes, existem alguns requisitos, existem algumas características de um cristão e de uma cristã vencedor. Por quê, irmão Fabrício? Porque nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta. A igreja enfrenta uma peleja espiritual para poder servir a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. O Espírito Santo do Senhor, Ele vai te despedir daqui abençoado, Ele vai te despedir daqui abençoada. Você vai voltar para casa cantando o hino da vitória nessa noite. Aleluia, porque essa é a vontade de Deus. Então, para nós que somos soldadas de Cristo e soldados de Cristo, para nós sermos vencedores, existem alguns requisitos para nós poder vencer a batalha, pastor Hans. Existem algumas características de um vencedor. Então, sobre isso que eu quero falar nessa noite, é uma das características. Para nós vencer, para um soldado ser vencedor, para uma soldada ser vencedora na batalha, ela precisa ter força, ela precisa ter ânimo, precisa ter graça, precisa ter unção de Deus, precisa ter ousadia no Espírito para enfrentar as batalhas, para enfrentar as pelejas, para enfrentar as lutas que nos cercam no dia a dia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a igreja está enfrentando, aleluia, uma grande batalha. Mas eu tenho uma boa notícia para você que está nos ouvindo pela live e para você que está aqui nessa noite cultuando a Deus. Deus nos chamou para vencer. Levante a tua mão para o céu, por gentileza. Deus te chamou para vencer. Aleluia. E é isso que nós vamos fazer na face da terra, se nós permanecermos com Jesus. Nós vamos ser mais do que vencedores. Mas voltando para a palavra, nós lemos uma palavra no livro de Provérbios, e o livro de Provérbios foi escrito por o rei Salomão. Este homem que teve uma experiência muito boa com Deus. Este homem teve algo, vamos dizer assim, admirável com Deus. Aleluia. Se eu pudesse, pastor Marcelo, eu gostaria de estar no lugar de Salomão. Porque Salomão foi abençoado. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Salomão foi abençoado assim como eu e como você.
Por que, irmão Fabrício, que tu está falando isso? Porque Salomão, ele recebeu, vamos dizer assim, uma oportunidade ímpar de Deus. Existem algumas pessoas dentro da Bíblia Sagrada, Deus está me levando por outro lado. Existem algumas coisas dentro da Bíblia Sagrada, algumas pessoas que foram muito abençoadas por Deus, que tiveram a oportunidade de falar com Deus. Deus se prontificou a lhe escutar, e uma dessas pessoas foi Salomão. A Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão num sonho, e disse: Salomão, me pede o que tu quer, e eu vou te dar. E Salomão então pediu sabedoria para Deus, e Deus lhe deu sabedoria, lhe deu entendimento, e lhe deu muito mais, porque ele foi humilde e soube pedir aquilo que ele precisava. Já se abre aqui um parêntese de Deus para nós nessa noite. Eu não sei o que tu precisa, aleluia, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua prova, o que tu está esperando, mas um conselho eu vou te dar pelo Espírito de Deus: pede aquilo que tu precisa. Deus quer te dar o que tu precisa. Às vezes nós pedimos muita coisa para Deus, e aquilo que nós estamos realmente precisando nós não pedimos. Mas quando nós somos objetivos, quando nós usamos o entendimento, a sabedoria que Deus nos deu, e pedimos aquilo que nós precisamos, Deus se alegra e nos abençoa. Aleluia. O cego Bartimeu também foi privilegiado. Jesus mandou chamar e perguntou: o que tu quer que eu te faça? Ele poderia ter pedido muita coisa. Ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Então nós temos que entender que quando Deus abre a porta para nós, nós temos que ser sábio, pedir aquilo que Deus quer nos dar. Amém? Mas voltando para Salomão, então ele teve essa experiência maravilhosa com Deus, e escreveu, foi inspirado a escrever o livro de Provérbios. Ele escreveu parte de Salmos também, escreveu Cantares de Salomão e Eclesiastes. Um homem muito abençoado. Mas aqui no capítulo 24 de Provérbios, escute, Salomão ele faz uma afirmação, preste atenção. Olha o que ele diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ele não pergunta o que eu acho, não, ele bota um ponto. Se tu te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmão, pensa comigo. Nós dizer que estamos bem, pastor Hans, quando tudo está bem, quando a tua conta está no verde, quando os teus armários estão carregados, quando o tanque do carro está cheio, quando tudo está dando certo. Se alguém te perguntar: e aí, irmão, como é que tu está? Eu estou bem, irmão, eu estou na bênção, eu estou na vitória, glória a Deus e aleluia. Quando as contas estão tudo em dia, é fácil louvar o Senhor. Mas no dia da prova, no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da dificuldade, aí alguém chega e pergunta: como é que tu está, Fabrício? Nem vou falar. Alguém me pergunta: presbítero Fabrício, como é que tu está hoje, no dia da angústia? Quem sabe Fabrício vai reclamar, vai murmurar, eu estou usando a minha pessoa. Mas só que a Bíblia está dizendo que se eu me mostrar frouxo, fraco, no dia da angústia, no dia da prova, a minha força vai ser pequena. O que quer dizer? Que no dia da prova, no dia da luta, no dia do problema, no dia da dificuldade, aí é que eu tenho que estar forte, aí é que eu tenho que estar firme, aí é que eu tenho que estar aqui dando glória a Deus e dizendo aleluia. Porque aí Deus vai se alegrar na minha pessoa. Aí Deus vai dizer: não, realmente Ele está na minha presença. Porque o Abraão deu glória a Deus no dia da prova. Deus lhe pediu o filho e ele deu glória a Deus. Ele ia imolar o filho e Deus disse: não precisa, eu já vi que tu está na minha presença. Quando Jó perdeu todos os filhos, aleluia, a mulher ainda deu um incentivo: amaldiçoa Deus e morre, rapaz, para com isso. Jó disse: não, nu eu vim, nu eu vou, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor está vivo e vai se levantar. Então Deus, irmãos, nessa última hora, Ele quer provar a nossa fé. Neste momento que nós estamos passando, um dos momentos apocalípticos, vamos dizer assim, que a igreja no Brasil nunca tinha vivido, nós estamos vivendo, aleluia, com máscara na cara nós estamos dando glória a Deus, com máscara na cara nós estamos dizendo aleluia, porque nós estamos esperando o nosso Redentor se levantar nessa situação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Porém, isso não é muito fácil. Por quê? Porque para fazer isso tem que ter força, tem que ter graça.
E é sobre isso que eu quero meditar um pouquinho, na força de Deus. Escute, a Bíblia nos fala, Juízes 15:4, fala de um homem que todo mundo conhece, até as crianças conhecem, Sansão. Quem foi Sansão? Sansão foi um dos juízes de Israel. Sansão foi um dos juízes de Israel. E Sansão trouxe vitória para Israel. Em Juízes capítulo 15, versículo 4, a Bíblia diz que Sansão, ele pegou 300 raposas e trouxe vitória para o povo de Deus. Amarrou de duas em duas, botou fogo no rabinho delas e largou no meio do arraial dos filisteus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, a força de Deus estava sobre a vida de Sansão. E Sansão conseguia fazer coisas miraculosas por causa da força de Deus que estava na sua vida. Juízes 15:15. A Bíblia diz que Sansão, com uma queixada de jumento, um osso de um animal, ele feriu 1000 homens. Sabe o que é isso? Um homem só, com a queixada de jumenta, ele fere 1000 homens. Sabe o que isso quer dizer? Sansão era como se fosse uma tropa de elite, pastor Marcelo. O senhor sabe disso? Sansão era como se ele fosse um pelotão de choque. Hoje existe nas penitenciárias, nos presídios, rebelião, e aí os diretores chamam a PChoque, chamam a operações especiais, cachorro, gás lacrimogênio, e às vezes não consegue deter um salão, um saguão da penitenciária. Mas a Bíblia está dizendo que um homem com uma queixada de jumenta feriu 1000 homens. Dá para dar glórias a Deus? Dá para dizer aleluia? Por quê? Porque ele tinha a força de Deus na sua vida. A mesma Bíblia diz, em Juízes 16:3, que Sansão, ele arrancou os portais de uma cidade, arrancou e caminhou, botou no ombro, subiu uma montanha. Hoje falar em portão, em portais, é algo que parece simples, até uma criança arrasta um portão, tem portão até de plástico. Porém naquela época, um portão de uma cidade pesava aproximadamente de 4 a 5 toneladas, 4 a 5 mil quilos. A Bíblia diz que ele botou no ombro e saiu caminhando, aleluia, louvado é o nome do Senhor, e subiu uma montanha, glória a Deus, porque ele tinha a unção de Deus na sua vida. O poder de Deus estava sobre a sua vida. Eu vou te pedir mais uma vez, levante a tua mão para o céu, entenda que o poder de Deus está na tua vida também. Aleluia. Se Jesus estiver na nossa vida, nós vamos dizer que nem em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Então Sansão é isso, foi um homem abençoado. E a gente, quando pensa em Sansão, eu vou correr para dar tempo, aleluia, quando a gente pensa em Sansão, a gente imagina um homem másculo, possante, forçudo, aleluia, e vai pensando que tamanho é documento. Não, a Bíblia nos fala que um menino franzino, diz a Bíblia, chamado Davi, este menino, a Bíblia diz que ele matou um urso, matou um leão. Preste atenção, ele matou um urso e matou um leão. Passou um tempo, ele matou um gigante. Por quê? Porque a força do poder de Deus estava sobre a sua vida. A Bíblia diz que ele rasgou o leão. Está entendendo o que é isso? E hoje nós estamos com medo de um vírus invisível. Irmão, às vezes nós corremos até de um cachorro vira-lata que acoa atrás de nós, mas a Bíblia disse que Davi matou um urso, um leão e um gigante, e nem soldado era. Só que para Deus, irmão, quando Deus quer te usar, não interessa se tu é criança, se tu é adulto, se tu é soldado formado, ou se tu está começando agora, o poder de Deus te dá vitória. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós temos a presença de Deus, a vitória está conosco. Não esqueça isso. Quando nós temos a presença de Deus, a vitória está conosco. Amém? Então são detalhes que às vezes parece que a gente não presta atenção. Por quê? Falei um pouco de Sansão, falei de Davi, e agora vamos falar um pouquinho de Efésios 6:10. Preste atenção. Efésios 6:10, a Bíblia diz assim: no demais, irmãos meus,
sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí essa passagem é muito conhecida, essa passagem é a passagem da armadura de Deus. E aí ele vai dizendo: tomai sobretudo o capacete da salvação, com o qual podereis apagar os dardos inflamados, né? Ou o escudo da fé, que apaga o dardo, troquei, né? O escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia, a couraça da justiça, que são as nossas obras em Deus, a sandália da paz, do Evangelho. Mas antes dele falar sobre todas as armaduras, pastor Marcelo, ele diz o versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê, irmão? Não adianta eu ter um capacete, não adianta eu ter um escudo bem forte, que não atravessa uma flecha, não adianta eu ter uma espada bem afiada, não adianta eu ter a couraça da justiça, o calçado da paz, não adianta se eu não tiver força, se eu não tiver ânimo. Por isso que ele fala primeiro da força e depois das armaduras, porque eu posso ter tudo isso, mas se eu não tiver força, vai ficar tudo num cantinho, jogado, porque eu não tenho como ir para a batalha, eu não tenho como ir para a guerra, porque eu estou doente, eu estou cansado, estou desanimado, eu não consigo pelejar, aleluia, nem a espada não consigo levantar. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai te dar força neste lugar, e tu vai continuar dando glória a Deus, e dizendo aleluia. Porque para servir a Deus nós temos que ter força, irmão. Para fazer a vontade de Deus nós temos que ter o Espírito de Deus, senão nós não fizemos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que estar em Jesus, e se Jesus está em nós, nós temos força, amém? Se Jesus está em nós, irmão, nós matemos o urso, nós matemos o leão, nós enfrentamos o mundo, nós enfrentamos o pecado, aleluia, nós enfrentamos as armadilhas de Satanás. Se Jesus está em nós, nós podemos todas as coisas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas nós temos que estar forte. Só que para estar forte, irmão, tem alguns requisitos. Eu falei que para nós ser vencedor tem alguns requisitos. Porque é uma batalha. A carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, fala da armadura de Deus, porque ele diz que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, as hostes da maldade, os demônios, que atuam nas regiões celestiais, os espíritos invisíveis que nós não enxergamos. Mas se nós estiver revestido do poder de Deus, aleluia, nós vamos continuar marchando, aleluia, nós vamos continuar dando glória a Deus, nós vamos continuar servindo ao Senhor, porque o Espírito de Deus, Ele nos move a fazer isso. O Espírito de Deus, irmão, aleluia, ele não é perdedor. O Espírito de Deus não é derrotado. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele nos chamou para vencer, porque Paulo disse: nós não temos um espírito de covardia, mas nós temos um espírito de ousadia. Por gentileza, meu irmão, aleluia, levante a tua mão para o céu. O Espírito de Deus quer te conscientizar nesta noite que tu foi chamado para a batalha, mas foi chamado para vencer. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar um pouquinho só. Por que Deus me deu essa mensagem, irmãos? Sabe por quê? Porque o diabo, o pai da mentira, escute, Satanás, o pai da mentira, mentiroso perito, ele mente para alguns crentes. Isso que é o pior, é que às vezes a gente acredita nas mentiras do diabo e não acredita nas verdades de Deus. O pai da mentira, chamado Satanás, ele vem e diz: mas tu é um coitado, mas tu é uma fraquinha, desse jeito que tu está indo, tu não vai longe, tu vai parar, tu vai desviar, o sangue de Jesus tem poder, é mentira dele. O espírito da angulista, o espírito da galinha de Angola, quem já viu aquele bichinho que tem um canticozinho? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. É esse o espírito que Satanás quer botar na nossa vida. Mas o sangue de Jesus nessa noite que está sobre nós, aleluia, ele vai vencer.
o dardo inflamado, e tu vai cantar o hino da vitória, amém, aleluia. Enquanto o mundo, irmão, não é jogar pedra, não é criticar, enquanto o mundo só fala de lamentação, nós estamos aqui dando glória a Deus, e dizendo aleluia, e estamos no culto da vitória, porque Jesus nos chamou para vencer, aleluia. É isso, nós temos que entender que nós somos chamados para vencer. Mas o diabo quer botar na nossa mente: perdedor, perdedora, derrotado, derrotada. Coitado dele que já perdeu. Mas nós estamos com Cristo. Não vamos desafiar o diabo, não vamos subestimar ele, não, porque a Bíblia não ensina isso. Mas se nós estiver com Jesus, nós vamos cantar o hino da vitória. Então ele vem impregnando isso na mente dos cristãos. E aí os cristãos começam a pensar: mas é mesmo, eu sou um coitadinho, eu sou um fraco, eu sou uma fraca, não vai dar, vou parar por aqui. Não, Deus não nos chamou para parar. Aleluia, lá no Êxodo, capítulo 14, se não me engano, no versículo 15. Deus disse para Moisés: por que tu clama a mim, Moisés? É o povo aí está achando que vai morrer, que vai perecer. Não, rapaz, manda eles marchar. Manda eles marchar. Não é para parar, não, é para marchar. O Espírito de Deus te diz nessa noite: é para marchar. Irmão, dizer para um povo gigante é para marchar é complicado, pastor. O senhor sabe dessas coisas? Porque marchar, quem marcha é exército, irmão. Ali tinha até ancião e anciã marchar. Nunca ouviu a palavra marchar, mas o Espírito de Deus, Ele mostra para nós no nosso coração, que nós somos soldados de Cristo, e soldadas de Cristo, amém? E nós somos chamados para marchar, então continua marchando, com a bandeira da vitória erguida, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia. Não aceite a fraqueza, não aceite na tua vida o desânimo, não aceite, porque Deus tem um plano bem forte para nós. Vamos correr para conseguir terminar, aleluia. A Bíblia fala de um homem chamado Elias. Quem já não ouviu falar, né? Quem sabe até tem algum irmão aqui, uma criança com o nome de Elias, A Bíblia diz que Elias, ele foi atacado, assim como eu e você somos atacados todos os dias, e até de noite o capeta ataca nós. É sonho, é perturbação, tu perde o sono, é cachorro latindo, é barulhão na vizinhança, é o cão perturbando, de noite, aleluia. Assim como Elias foi atacado por uma ameaça, um homem que clamava e caía fogo do céu na hora, não era 5 minutos depois, não, é na hora, mas por uma ameaça de uma mulher, a Bíblia diz que Elias fugiu, só que tem um detalhe: quem tem promessa, irmão, tu pode ir aonde tu for, o Espírito de Deus, ele pega o teu rastro e vai atrás. Tu pode ir aonde tu for, mas se tu tem promessa de Deus, escute você na live, se você tem promessa, o Espírito de Deus, ele vai te perseguir. E foi o que aconteceu com Elias. O anjo desceu do céu, Elias já estava pedindo a morte, e o anjo desceu e disse: Elias, come esse pão e toma essa água. Pão quentinho e água fresquinha. E a Bíblia diz que Elias comeu. Sabe o que aconteceu? Elias caminhou 40 dias e 40 noites com o pão que ele comeu e com a água que ele bebeu. Está entendendo o que isso quer dizer? E às vezes eu fico alegre, irmão, quando eu vejo as irmãzinhas, os irmãozinhos de cabelo branco dentro da igreja. O que aconteceu, irmão Fabrício? Sabe por quê? Aí tu vai conversar com eles: irmão, quanto tempo tu serve a Deus? Irmão, eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos, 50 anos de fé. Irmão, aceitei Jesus, eu era menino. Que bênção, que coroa. Mas irmão, qual é o segredo para ser vencedor desse jeito? Está aqui, comendo do pão que vem do céu. O segredo está aqui, comendo desse alimento que Deus manda para nós nos cultos. E aí veio o capeta de uma vez, de novo,
dizendo o que tu quer no culto quinta-feira, tu já foi no outro, aleluia. O que tu quer nessa mesmice, nessa repetição, nessa coisa costumeira, Ele vem colocar isso na nossa cabeça para tirar nós da presença de Deus. Não fica em casa, não vai fazer outra coisa. Mas eu tenho uma notícia para você, que é crente, que serve a Deus, é nessa mesmice, é nessa rotina, é nesse costume, que nós vamos se preparar para entrar nas mansões celestial. Louvado é o nome de Jesus. Mesmice é o que o cão oferece. Nós estamos aqui sentindo a presença de Deus, nós estamos aqui vendo Deus operar nas nossas vidas, os céus abertos se manifestando, aleluia, comendo o pão do céu. Elias caminhou 40 dias e 40 noites sem botar mais nada na boca. Imagina o poder desse pão, irmão, que força que tem esse pão. Pois é, o mesmo Deus que abençoou Elias, que abençoou Davi, que abençoou Sansão, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e tem bênção para nós também. Amém? Para nós concluir, aleluia, o desânimo. Eu falei que nós temos alguns requisitos para ser vencedor. Para ser vencedor numa guerra, tu tem que ter força, né? A Bíblia chega a dizer que os homens fazem menção dos carros, outros fazem menção dos cavalos. Nós fizemos menção do nome do Senhor. O cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem de Deus, porque o cavalo é símbolo de força. Aleluia. Para nós vencer, nós temos que ter força. Para nós vencer, nós temos que ter estratégia. Para nós vencer, nós temos que ter armas. Tem que ter alguns requisitos. Mas o mais importante é ter força espiritual, força de Deus. Sabe por quê? Porque se nós for no hospital, escute que eu já estou parando. Se nós for no hospital, quem sabe tem irmãos aqui da congregação que estão no hospital, e tu vai lá, conversa com o irmão, conversa com a irmã. Irmão, como é que tu tá? Irmã, eu estou na graça, eu estou com Jesus. Mas fala mais alguma coisa, irmã. Irmão, eu estou louco para estar nos cultos, eu estou louco para estar na igreja. Eu queria estar num círculo de oração. Eu queria estar lá cantando com as irmãs, com os irmãos no coral. Eu queria estar louvando a Deus. Mas por que tu não está lá, irmã? Porque eu estou fraco. Eu estou abatida, eu estou desanimado. Isso é no físico, no mundo físico, no literal. Pessoas que queriam estar aqui, mas agora vamos para o mundo espiritual. Tem muito mais gente fora dos hospitais, que estão cansados, que estão fracos, desanimados, e queriam estar aqui no lugar que tu está sentado. Mas o diabo roubou a sua força, roubou o seu ânimo. Sabe quando bate aquele desânimo, aquela fraqueza, que se tu pudesse tu ficava em casa. Às vezes tu vem no culto por uma obrigação, por causa do teu compromisso, mas a tua vontade era estar em casa descansando, porque o cansaço bateu, o cão te colocou um desânimo. O sangue de Jesus tem poder. Vamos se colocar de em pé. Então o desânimo é uma das principais armas do diabo. Se tem uma coisa que ele gosta, ele é especialista de colocar nos crentes, é desânimo. Irmão, vamos no círculo de oração. Ah, irmão, hoje não. Estou meio desanimada, estou meio desanimado, hoje estou meio cansado, estou meio fraco. O desânimo, cuidado com o desânimo, é uma estratégia de Satanás. Por isso que Deus falou para Josué, 3 vezes ele falou no capítulo 1, tem bom ânimo. Irmão, ânimo é uma coisa, bom ânimo é outra. Como é que tu está, irmão? Eu estou animado. Mas dependendo da luta, tu vai dizer, hoje não estou bem. Está entendendo? Bom ânimo é um pouco a mais. E aí, irmão Fabrício, o que a gente tem que fazer? Nos pés de Jesus, buscando graça, buscando força, buscando ânimo. Amém? Para concluir, Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, quem estiver comigo vai vencer. Quem fizer parte da minha igreja vai vencer. Aleluia,
porque assim como Sansão pegou os portais da cidade e jogou longe, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Dá para dar glória a Deus? Dá para dizer aleluia? Com Jesus nós vamos vencer. O mundo lamentavelmente está num caos, a coisa começou a apertar, mas nós estamos esperando o toque da última trombeta. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Nós estamos esperando o Espírito Santo nos encher. Nós estamos esperando a graça, a unção. Levante a tua mão para o céu. Você veio buscar vitória nessa noite, Deus tem vitória para você. Você veio buscar de Deus nessa noite, Deus está te dando neste lugar. Aleluia, começa a receber força de Deus. Começa a receber poder de Deus. Começa a receber unção de Deus. Graça de Deus para vencer o dia mau, porque vem para todo mundo. Irmão, será que dá para ser crente assim do jeito que eu estou? Aleluia, levando a coisa na brincadeira. Não estou falando para a igreja, estou falando para a live. Será que nós vamos conseguir dessa maneira? Irmão, para vencer tem que estar cheio da presença de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 25, a parábola das virgens, que elas tinham azeite na lâmpada e mais reserva. Para nós vencer tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus. Levante a tua mão para o céu, por gentileza, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar nessa noite, meu Senhor, e te bendizer, te exaltar e te engrandecer, meu Senhor, pela tua bênção neste lugar, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pela tua ajuda, pela tua graça, pela força do Senhor sobre nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a tua presença na nossa vida. Não nos deixe um minuto sequer, não nos largue, fique conosco, grude em nós. Nós queremos ir para o céu, nós queremos subir, nós queremos ser vencedores. No nome do Senhor Jesus, receba a tua bênção. No nome do Senhor Jesus, receba a tua vitória. Em nome de Cristo Jesus. Receba em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar.